Outra posição de necessidade nesse Patriots é a linha ofensiva. Aí a gente tem uma situação um pouquinho distinta, porque a gente, tendo o David Andrews, o center, de volta e saudável, que é o que parece que vai acontecer pelas últimas notícias que vieram, os Patriots têm uma linha em tese sólida, porque a gente tem o Isaiah Wynn, isso tudo no mundo perfeito de ninguém machucado, ninguém doente, nem nada. A gente tem a Isaiah Wynn, de left tackle. A gente tem o Thunney, que acabou de receber a tag como left guard. A gente tem o Andrews como center. O Mason como right guard. E o nosso querido Marcus Cannon de right tackle. É uma linha basicamente das duas, vamos supor, do penúltimo ano. Você tirou só o Brown e colocou o Isaiah Wynn. Então, se mantiver saudável, se mantiver inteira, é uma boa linha. A questão toda é que o Isaiah Wynn não conseguiu mostrar ainda uma durabilidade confiável. A questão do Andrews, fala-se que ele volta, mas quem garante, não é uma doença simples que ele tem. Pode ser que aconteça alguma coisa. E aí os Patriots começam a não ter profundidade, né, Rodolfo, nessa linha. Falta gente para que, se tiver um problema, que é normal em linha ofensiva, é uma posição de contato de 16 jogos. Por isso que o Thunney vale muito, porque o cara consegue jogar 16 jogos e não perder um snap. É muito difícil você manter isso, uma linha, 5 caras inteiros ali numa temporada inteira. E aí, quando a gente começa a ver a profundidade desse elenco, os Patriots estão sofrendo, né? Com certeza, e como eu já vi vocês comentarem em muitos podcasts, antes mesmo de eu entrar na equipe, ela é uma posição que, quanto mais melhor, né? Tanto que você vê times com muitos jogadores para a posição, porque no fim é uma posição que, se você perde um outro jogador e acaba entrando um cara que não tem tantas condições, é um problema muito grande, principalmente para cuidar da saúde do quarterback. Então eu acredito que com certeza é uma posição que o Belichick vai estar de olho, até porque tem uma classe bem vasta, principalmente entre os tackles. E como você falou, né, como problema é profundidade, provavelmente ele vai atrás de uns caras versáteis, né? E tem o Cedric Charles, de LSU, que é um cara que já jogou em todas as posições ali, de left tackle, right tackle, de guard, menos de center, né? Então um cara que ele não é tão bom contra o jogo corrido, mas isso é uma coisa que dá para melhorar. Sabemos que os Patriots é um time que desenvolve muito bem os jogadores da posição de linha ofensiva. Então ele é um cara com, além da versatilidade, ele tem um teto muito bom e protege bem o quarterback. Então provavelmente ali no terceiro round seria uma boa opção para ajudar a reforçar essa linha, que eu espero que todos se mantenham saudáveis, mas quanto mais melhor. Aliás, versatilidade para mim sempre foi a palavra dentro do New England Patriots, mas para mim esse ano é mais ainda, porque tem tanta necessidade esse time, tem tanta posição precisando de jogador, que basicamente você não vai conseguir trazer um jogador para cada necessidade. Você vai precisar, mais do que nunca, ter jogadores que consigam fazer mais de uma função. Na verdade, você falou, eu pesquisei o nome dele certinho, é Cedric, que fala, Cedric Charles. O Cedric, ele tem uma questão muito boa, que ele jogou como left tackle, jogou como right tackle e jogou como right guard. Na maior parte do tempo como left tackle. Essa é a posição dele, mas ele já jogou também do outro lado da linha como guard. Até porque ele tem um tamanho um pouquinho menor, então tem muita gente achando que na NFL ele vai acabar virando guard até, mas em tese ele é um left tackle. Jogador rápido, como você disse, consegue bloquear para passe muito bem. Tem uma dificuldade ainda de bloquear para corrida. Aliás, das minhas pesquisas, para quem não sabe muito, aqui no Patriots a gente meio que divide as coisas por afinidade. E normalmente o L fica comigo. Eu gosto muito, joguei com o L, então é a minha posição favorita. E olhando muito esses jogadores de LSU que estão vindo, todos têm características parecidas. Porque a LSU usava poucas vezes um sexto homem para tipo um tight end, ou um outro guard, ou um outro linha ofensiva, para proteger o seu quarterback. Então os caras jogavam com 5 ali, então eles têm uma qualidade muito boa na proteção do passe, não depender muito de uma ajuda extra. Então eles trabalham muito bem de forma sozinha. Só que todos têm uma característica parecida de um problema no bloqueio de corrida, que é jogar muito corpo para frente,
não ter muita base. Então eles vão muita sede ao pote e acaba perdendo, como fala, o equilíbrio, vamos dizer assim, de um jeito mais genérico para todo mundo entender. E o Sudik traz isso. Quando no bloqueio de corrida dele é onde ele tem um problema e é onde ele precisa melhorar e é onde ele precisa desenvolver. Mas é um bom nome pela essa versatilidade. Um jogador que consegue atuar em 3 posições, para a linha ofensiva, é o que você mais quer. Porque se acontece alguma coisa, você consegue puxar ele para você. Temos também, Arthur, aí um cara, de repente, o Sudik deve ser mais para terceiro round, essas coisas. Um cara que talvez seja um pouquinho mais para cima, o Josh Jones de Houston, né? Sim, também tem o Josh Jones, que é cotado para sair mais cedo no draft ali, pode ser até no primeiro dia ou na segunda rodada. E acho que a questão é até como o Rodolfo falou, a classe esse ano de offensive tackles é muito forte, então a gente consegue achar prospectos mais adiante no draft. Mas assim, eu acho que o Josh Jones seria um nome interessante se o Belichick quiser ter assim, como posso dizer, reforçar a posição do mais alto nível, porque ele jogou bastante no pass protection na Universidade de Houston, e assim, é fundamental isso para qualquer linha ofensiva. Ele é forte, apresenta boa velocidade no pull, então assim, pode mudar de direção também, então é um nome pra gente ali estar de olho. Só que na minha humilde opinião, eu não acho que o Josh Jones seja, entre aspas assim, uma escolha para se pensar pelo fato dele sair cedo. Eu não acho que a gente tenha que draftar um jogador de OL cedo. Até porque a gente comentou que os 5 nomes para titularidade da nossa OL são bons, são sólidos, passam confiança, e o grande problema é a lesão. E para mim isso também se encontra nos backups, ou seja, no nosso roster da depth chart. Se o Rijat Froholt, que foi escolhido no passado, conseguir ficar saudável, e se o Yodny Kajus, que também foi escolhido no passado, conseguir ficar saudável, eu acho que a gente nem precisaria draftar um jogador de linha ofensiva. Mas essa questão é incógnita. A gente também tem outros nomes, por exemplo, o Corey Cunningham, que joga como tackle, e o Jermaine Lemonore, que joga ali como guard. Eles também são nomes que vieram no passado, mas para você ter uma noção, eles não conseguiram produzir a ponto dos Patriots terem que trazer um Marshall Newhouse na free agency. Então assim, com mais um ano de New England, se adaptando mais ao time, training camp, uma oficina completa como jogador dos Patriots, eu acho que nosso problema da linha ofensiva pode ser caseiro. Mas, na minha opinião, o Belichick não vai arriscar e vai trazer algum jogador via draft. Eu também acho. Inclusive, importante dizer do Sudik que ele tem... Por que se fala? Se ele tá jogando tão bem, veio de uma linha ofensiva que recebeu prêmio, como foi a da LSU, por que ele tá tão mais para baixo, assim, terceiro round para frente? Ele perdeu 6 jogos de suspensão da faculdade dele. Dizem que foi maconha, ele não confirmou, o técnico dele não confirmou, mas tudo indica que foi maconha que tirou ele 6 jogos da temporada. Então isso normalmente derruba bem o jogador no draft. Que pode ser uma questão boa, porque às vezes aí vai muito da entrevista, vai muito dos caras tentarem entender como é a cabeça desse jogador. Se eles verem que vale a pena, que foi tipo um erro de uma vez, vale a pena trazer o cara num valor mais baixo e testar, e ter um cara versátil como esse. Vai muito, por isso que o draft é tão complicado assim, não é simplesmente ver o que o cara faz. Agora, falando ainda na versatilidade e de dentro da linha ofensiva, porque assim, a gente tem uma situação também importante, que é a questão do David Andrews, que é a questão de center. Por que todo mundo meteu o pau no Ted Carras o ano passado, e por que a gente aqui no Patriotas a gente sempre gostou do Ted Carras? Não que ele era o melhor titular do mundo, mas o Ted Carras fazia um negócio que a gente precisa agora. Ele jogava de guard e jogava de center. E ele era o reserva do David Andrews, tanto é que ele jogou a temporada inteira. E tchau, pegaram o Ted Carras. Basicamente, os Patriots não têm reserva de center hoje. Não tem um center para jogar. Se o David Andrews não puder jogar, vai ter que adaptar um cara. Então tem essa questão também. Felipe, acho que a importância de um cara de interior de linha ofensiva é mais do que a de tackle nesse momento. Porque não dá para saber. O center é importantíssimo. A gente viu com o próprio Ted Carras, que estava lá há séculos, como foi estranho de se acertar. Precisa ter um cara jogando ali há mais tempo. E outra coisa que eu acho que pode acontecer com esse Patriots, com de repente nessas escolhas de linha ofensiva, é de vir jogadores que são mais eficientes no jogo corrido.
Porque, de novo, se a gente voltar na situação de um Stidham como quarterback, o que a gente provavelmente vai ver? Essa bola sair rápido em passe e o jogo corrido tem que ser muito bom. O jogo corrido precisa ser mais do que nunca, falamos isso no ano passado inteiro, precisa funcionar para dar uma situação melhor para o Stidham. A gente não quer um Patriots com o Stidham com a bola na mão o tempo inteiro. É isso que a gente menos quer. Aliás, eu trouxe nomes mais de interior de linha ofensiva, mais do meio para o fim do draft, porque não vejo também os Patriots irem muito desesperadamente atrás de um jogador desse tipo, mas o Jonah Jackson, de Ohio State, é um jogador interessante. Não é um jogador pronto, não é um jogador que talvez nem seja titular, mas a gente não precisa, como a gente falou na situação que a gente está. Mas um cara que jogou 3 anos em Rutgers, que já é um baita de uma estrelinha aí para o Bill Belichick, foi jogar o seu último ano em Ohio State, conseguiu ser titular em Ohio State, que é uma coisa bem difícil no universitário, você mudar de faculdade e já no seu primeiro ano de faculdade nova ser titular, e ele foi isso para o último ano, conseguiu ser titular lá. E o que para mim, o que é o mais importante, joga de center e joga de guard. E guard tanto na esquerda quanto na direita. Ou seja, você tem 3 jogadores em um. Se o Thunney precisar, você tem o cara. Se o Mason precisar, você tem o cara. E se o Andrews precisar, você tem o cara. E um jogador que provavelmente não vai custar caro. Como eu falei, não deve vir para ser titular. Não está tão assim... até 4º round imaginam que ele possa sair. Então, é uma questão muito interessante. E um jogador que trabalha muito bem contra blitz, Ele não é tanto do jogo corrido, como eu falei, mas ele trabalha muito bem com blitz contra stunts, que eles falam, porque ele já jogou todo o interior da linha ofensiva. Então, ele está sempre muito bem esperto com isso. E um outro nome aqui é o Netane Muti. Esse é um cara mais para 5º round, uma escolha, mais um tiro para ver se dá certo. Que é um jogador que jogou como tackle e como guard, também seria uma situação boa, só que ele teve muita lesão na carreira, tanto que o histórico dele de jogadas, de tudo, é até difícil de saber pelo tanto de lesão que ele teve. Não é a situação que a gente quer, como a gente falou, a gente já tem bastante jogador que sofre com lesão, mas é uma coisa normal da gente ver o Bill Belichick trazer jogadores que sofrem mais com lesão. Então não acharia difícil um 5º round, por exemplo, talvez até mais, irem buscar um cara como o Netane Muti de Fresno State, por exemplo. Uma variável que a gente tem que considerar é o fato que Dante Scarnecchia não é mais o coach. Ele se aposentou ao fim da temporada 2019, ele que é considerado um dos melhores técnicos assistentes da história da NFL, estava há mais de 30 anos treinando os Patriots entre indas e vindas de aposentadorias, mas agora Scarnecchia se aposentou oficialmente e os Patriots não ainda promoveram ninguém para a função. Só que é importante também ressaltar que Scarnecchia ainda está participando desse processo de draft. Da primeira vez que ele se aposentou, ele também ali ficou mais na questão como scout, olhando as linhas ofensivas, e esse ano ele continua assim. Então, com certeza, o jogador que chegar dos Patriots, se chegar alguém para a posição de linha ofensiva, terá o respaldo de Dante Scarnecchia.